Agora sim, nós temos um trecho da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu ao desembarcar na Índia para uma viagem oficial ao país. Nós falamos da viagem ontem aqui. Ele, assim que desembarcou, foi perguntado pela nossa enviada, a repórter Sônia Blota, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sobre aquilo que ficou pendente quando embarcou aqui no Brasil. E gerou tanto tumulto nessas últimas 24 horas, a possibilidade de rachar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, supostamente a pedido de secretários de Segurança Pública, e aí tirar poder do Sérgio Moro, Polícia Federal, candidatura em 2022, aí virou um pandemônio a história. Vamos ouvir o que disse o presidente. Não existe qualquer atrito entre eu, o Moro, eu, o Guedes, eu e qualquer outro ministro. Presidente, então, só para mais uma vez o senhor deixar claro, está descartada então a possibilidade de dividir? A chance no momento é zero, tá bom ou não? Tá bom, né? Não sei amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção de dividir, não há essa intenção. E aí, na conversa, o senhor tranquilizou o ministro? Eu nem conversei com o Moro, ele nem precisou ligar para mim, mandar mensagem para mim, simplesmente está ignorado o fato. É um tom absolutamente diferente daquele usado no dia anterior, né, em que ele admitiu a possibilidade, dizendo que era preciso ouvir a sociedade. E quando ele se refere à sociedade, ele se refere imediatamente aos secretários de Segurança Pública que participaram daquela reunião anteontem, na qual não estava presente o ministro da Segurança Pública. E a partir dessa reunião, houve uma divisão, né, entre os secretários de Segurança Pública ali. Inclusive, hoje a Folha de São Paulo publica que o governo de São Paulo, por exemplo, o maior estado do país, é contra. Tem uma declaração formal do Youssef Abouchain, que é o subsecretário da Polícia Civil, né, dizendo que se está funcionando assim, que deixa assim. E do ponto de vista prático, né, você tem números bons de apreensão de drogas, números bons de prisão de bandidos, teve a transferência de bandidos perigosos, por enquanto, um sucesso, sem rebeliões em presídios, especialmente uma redução brutal no número de homicídios, como o Cláudio lembrou ontem. Isso não é atribuição ou responsabilidade, mérito exclusivamente do governo federal, porque já vem acontecendo bem antes disso. Aliás, é claro que o governo, né, continuou trabalhando no sentido correto. Poderia ter atrapalhado o que estava certo, mas pelo menos isso não aconteceu. Mesmo com todos esses aspectos, o presidente admitiu ali em algum momento a possibilidade de rachar, e depois, quase que imediatamente, vem a entrevista do Alberto Fraga, que é muito próximo do presidente da República, foi cotado para assumir esse ministério em determinado momento. Faz todas as críticas e mais algumas ao Sérgio Moro, dizendo que o Moro pode entender de justiça, de segurança pública, quem entende é gente como ele. Aliás, ele diz lá em determinado momento que está na área da segurança pública há 30 anos e não entende tudo. Imagina o Sérgio Moro, então. O mal-estar ficou evidente ali. Eu acho que, e logo depois, ontem à tarde, o general Heleno veio a público para dizer que não havia atrito no governo, que o Moro é importante. Defendeu o Moro nas redes sociais. Aquela história de novo, de culpar a imprensa, que estão querendo provocar uma cisão, isso e aquilo. Aquela estratégia já conhecida, independentemente do governo, né, de culpar quem traz a mensagem, né? Culpar o mensageiro e não analisar a mensagem. Me parece que o presidente Bolsonaro, o entorno dele ali, sentiram que foram até o limite e mais uma vez foram até o limite nesse relacionamento com o Sérgio Moro, né? Vai até determinado ponto, testa, volta um pouquinho, vai até determinado ponto, testa mais um pouquinho, volta mais um pouquinho, testa de novo, até uma hora romper ou seguir assim até 2022. Mas, Rafael, é preciso ter cuidado com isso, porque assim, a gente fica imaginando que é isso que acontece. Até tem gente que imagina tanto que faz até livro sobre isso. Eu, por exemplo, só para interromper, não, é que você coloca as coisas num ponto, às vezes, Cláudio, que fica parecendo que a gente está falando mentira. Não tem imaginação. Eu não estou falando a respeito do que você está dizendo. É que a forma como você coloca pode ficar parecendo para os ouvintes, por isso é que eu só te interrompi rapidamente. Por exemplo, eu tenho informação aqui de São Paulo, de um ministro do presidente Bolsonaro, que veio aqui nos dar uma entrevista, de que o presidente... enfim, o livro é da Thaís Oyama, ela é responsável pelo que ela diz, problema dela, não tenho nada a ver, nem conheço a Thaís Oyama, enfim. Mas eu tenho a mesma informação que ela, obtida aqui, que o presidente estava decidido a demitir o Sérgio Moro num domingo,
quando esse ministro foi ao Palácio da Alvorada conversar com o presidente da República para demovê-lo da ideia. Foi naquele domingo anterior àquele evento em que os dois desceram do Palácio do Planalto por aquela escada, pararam no meio do caminho, deram um abraço no meio daquela polêmica sobre troca do comandante da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Polícia Rodoviária. Então, assim, são dois... O ministro falou isso aqui na sede do Grupo Bandeirantes para mim e para outros jornalistas, sim, de maneira clara e aberta, né? Havia a decisão e foi convencido com um argumento parecido com aquele usado no livro. Falou, olha, demitir o sujeito agora é um péssimo começo de governo. Ele é uma figura forte, importante, não faça isso de cabeça quente. Então, assim, eu acho que tem um fundamento aí. O que eu quero dizer é que não é essa informação que a gente tem aqui, aliás, os fatos têm desmentido isso. Né? Não necessariamente, Cláudio, eu respeito a sua informação, mas a minha é outra. Apostou-se muito de que o Moro ia pedir demissão, não sei o que e tal. Precisou, mesmo ele vindo a público, dizendo que entrou no governo para ficar e não para sair, ainda assim as pessoas insistiam que ele ia sair. Mas ele não vai falar que vai sair, né, Cláudio? Querer que ele fale também, só assim. Sim, mas assim, quem quer sair, não diz uma coisa como essa, fica calado, né, e sai. Né? É assim que acontece na política. Né? O problema é esse, o problema é que a qualquer sinal, tem muita gente que torce por isso, torce para que, afinal de contas, o Moro rompa com o Bolsonaro, que é digamos assim, o principal sustentáculo da popularidade do governo. E tem gente que torce pelo contrário também, né? Mas assim, para que as coisas sejam um mar de rosas permanente, nem sempre são, né? Pois é, mas assim, a torcida acaba produzindo fantasias, as pessoas ficam imaginando coisas, ficam achando que sabe, o menor sinal, tá vendo? Isso aqui confirma o que eu pensava. Então, assim, na verdade, eu estou aqui todo dia, eu converso com essa gente diariamente, né? Eu percebo, eu tomo o pulso, eu verifico. Eu respeito sua informação, Cláudio. Agora te repito o que eu disse aqui. No estúdio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para mim e para outros jornalistas da empresa, o que o ministro próximo do presidente disse há muito tempo foi exatamente isso. Agora, enfim, pode ser que esteja errado. Você está aí, você sente o pulso, e tudo bem. Você está há muito tempo aí, normal. Agora é inegável que a relação entre os dois é muito diferente hoje do que já foi no passado, né? E eu acho que isso muito se deve a uma postura do Sérgio Moro de se colocar aí no debate político de uma forma muito mais intensa do que o presidente da República talvez imaginasse quando o convidou para ser ministro da Segurança Pública, né? E tirar a segurança pública do Sérgio Moro, insisto aqui, seria tirar um pouco da força que o Sérgio Moro tem no governo. O orçamento que ele tem hoje seria reduzido se ficasse apenas com a justiça, né? E acho que, orientado por pessoas mais experientes do governo, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro recua dessa medida, né, de avançar nessa discussão, pelo menos, de separar o Ministério da Justiça da Segurança Pública. E vejo sim a possibilidade de um rompimento no futuro, porque vai chegar uma hora que os dois vão se chocar. E aí o Sérgio Moro vai ter que escolher. Porque quando o Sérgio Moro foi para o governo, a promessa para ele foi: você tem garantido o Supremo Tribunal Federal. Uma das vagas eu vou te indicar. O presidente da República já deu a entender que ele não vai para a vaga do Celso de Mello, né? Para a vaga do Celso de Mello ele não vai, porque vai ter que ser terrivelmente evangélico. Pelo que consta, o Sérgio Moro não é terrivelmente evangélico. Isso são os fatos colocados aí a partir da discussão entre os dois. Então, há sim uma possibilidade de um rompimento no futuro entre o Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Justamente porque há um grupo até que votou no presidente Jair Bolsonaro, né, pelo respaldo dado pelo Sérgio Moro. E agora, se o Sérgio Moro decide abandonar ou é chutado do governo ou cria-se uma situação em que ele não se sente confortável no governo, há um espaço para ele seguir no caminho político. E acredito que ele tem essa percepção e até esse desejo de algum dia participar como protagonista aí do processo político. Então, essa marola toda criada aí com essa história da divisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública poderia ter sido evitada se o Sérgio Moro estivesse participando do debate. Mas o Sérgio Moro foi excluído do debate. Então, eu ia chegar nesse ponto. O que é fato? A gente tem as conversas que o Rafael relatou aqui, que o Cláudio relata lá. O que é fato, o que acontece publicamente, que qualquer pessoa pode acompanhar e assistir? O fato é que
o presidente participou de uma reunião com os secretários de Segurança Pública dos estados sem a presença do ministro da Segurança Pública. Saiu de lá dizendo, eu posso fazer e é claro que o ministro não vai gostar. Então, o fato é isso. Agora, o presidente tem direito de mudar de opinião, ele pode mudar de opinião o quanto que ele quiser. E o país e a sociedade e os agentes e tal vão resolver o que fazer com isso. Se vão achar que não é seguro investir ou consumir agora porque o governo enfrenta uma crise política, se isso é ruído, se isso é espuma, não é conteúdo relevante para tomar decisão. Mas o fato é esse, o fato é que as declarações do presidente Bolsonaro sobre o ministro Moro são públicas, as ações que ele toma, que colocam em xeque o poder que ele mesmo deu ao ministro Sérgio Moro, são públicas, como aconteceu agora da reunião com os secretários de Estado. Isso é fato. Agora, o presidente e o Moro é que vão resolver se eles vão continuar namorando, casados, noivados, enfim, até o fim do mandato.